Está no ar mais um episódio do As Suas Marcas Podcast, o podcast mais ouvido desta sala aqui da minha casa, porque não é também porque, porque eu escuto mais alguns outros. Mas, primeiramente queria dar bom dia para o Guilherme, depois a gente continua falando umas bobagens por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Mais um episódio no ar. Esta semana sem tantos feitos extraordinários aí dos nossos atletas a nível mundial, mas tem algumas provas bem interessantes que vamos comentar, como o Nacional dos Estados Unidos, indoor, o nosso sul-americano da América do Sul e também a maratona de Sevilha. Sevilha, que o Paulinho, inclusive, viu ao vivo. Ele vai ter mais considerações aí sobre um estreante campeão olímpico dos 10 mil metros em Tóquio, que venceu em sua estreia, assim como no feminino também. Então, primeiramente eu queria agradecer aos nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha aí, que nos cobrou fortemente, né? Porque a gente tem falado que vai falar sobre alguns assuntos e a gente simplesmente esquece dos assuntos na semana seguinte. O que aconteceu na semana passada, que há 2 semanas o Curtis falou pra gente, pediu para eu assistir a série Sprint, eu acabei não assistindo naquela semana, a gente veio para cá gravar o podcast e nenhum de nós dois lembrou absolutamente nada de falar sobre a série Sprint e fomos cobrados. Fomos cobrados depois da semana que, pô, não falaram sobre a série. Então, assim, eu queria dizer, já deixar bem claro que eu assisti a série, assisti até o final e vamos comentar a série hoje também. Acho que é uma pauta bem interessante para a gente falar, já que a gente está devendo para os nossos seguidores falar um pouquinho sobre a série. Então, eu acho que até a gente podia começar falando da série, porque. E depois a gente começa a falar do que rolou nesse final de semana com a Maratona de Sevilha, que nem tu falou, é uma coisa que não foi tão extraordinário hoje, nessa semana também. Teve uma questão também uma pequena polêmica, ou talvez uma grande polêmica envolvendo o Kiplimo, né? O recorde mundial do Kiplimo, que tiveram algumas coisas que ferem a regra, e então pode ser que esse recorde não seja validado, né, pela World Athletics, ou talvez seja também. A gente vai ver o que vai acontecer, quais vão ser as apelações. E até eu queria falar sobre isso também, mas vamos deixar na sequência. Vamos falar primeiro da série, depois a gente fala do Kiplimo, fala da meia maratona, fala da maratona, e também de algumas outras coisas que aconteceram nesse final de semana, que aconteceram algumas marcas bem interessantes, né, como o recorde americano dos 800 indoor. Exato. Começando pela série, a série, para quem não assistiu, Sprint Netflix, segunda temporada. Iremos aqui irá ter spoilers, galera, então quem não quer saber, pule para o minuto 31 e pule para frente, porque vamos falar aqui sobre tudo o que aconteceu na série, nossas impressões, e depois seguimos aí a nossa ideia de falar também. Eu, na época, ali quando a gente comentou sobre o Kiplimo, eu vi comentários sobre o carro, né? Que estava puxando o carro madrinha ali, né, com o tempo, que estava muito próximo dele. Mas foram comentários, assim como esses resultados a nível mundial, tem comentários sobre todos os detalhes. Então foi um comentário que eu até olhei, mas não me chamou tanta atenção. Porém, isso virou realmente agora uma polêmica, e nós vamos ver aí o que a World Athletics vai fazer sobre. O Paulinho talvez saiba melhor sobre a regra, né? A questão de distância, tudo. Mas a gente às vezes tem que. O grande problema disso pode ser do Kiplimo ser prejudicado por algo que ele não sabia, né? Isso que às vezes eu olho o lado do atleta, porque vamos dizer que a organização que errou de ficar muito próximo dele, né? E aí o atleta é prejudicado. Ser prejudicado vai. Mas seria uma pena, né? Se o Kiplimo não realmente correu ali o que tinha que correr, teve essa ajuda aí, né? Queira ou não queira ali do vento, o carro quebrando o vento e tal. Mas a questão mais é se foi uma falha da organização, mas falaremos mais tarde. A série Sprint, cara, muito legal, né? Porra. Os bastidores, é legal assim, os bastidores
dos velocistas, que são um grupo de atletas mais polêmicos aí do atletismo. Acredito que, cara, são os mais polêmicos mesmo, pensando talvez em outras provas aqui, mas é o que tem uma grande rivalidade. É a prova, o 100 e 200, mas o 100 que o público leigo acompanha mais, né? Tu vai numa Olimpíada, tu assiste uma Olimpíada, tu assiste um Mundial, é o dia que o estádio vai estar lotado, é o dia dos 100 metros, porque queira ou não queira, é o cara e a mulher mais rápidos do mundo, né? Isso é muito louco pensar, né? Assim, a pessoa o ser humano mais rápido do mundo, né? E, e aí a gente tem, né, alguns nessa série protagonistas, que é o Noah Lyles, seguindo a primeira temporada, retrata muito sobre ele, mas é legal retratar também sobre outros atletas que não são tão retratados. A gente vê, por exemplo, a atleta de Santa Lúcia, né, que foi a campeã olímpica do 100, ela assistindo as séries realmente é uma atleta assim que não atrai tanta atenção porque a gente vê que ela é mais na dela, né? É bem tranquila assim e é muito legal ver a intimidade, né? Tudo que se passa assim, nossa, ela falando sobre o país dela, um país tão pequeno e que está podendo fazer uma transformação lá, né? De orgulhar, conquistou a primeira medalha do país. A gente vê também o Bednarek, cara, do 200, que eu sou fãzaço, assim, e, cara, a mídia não fala sobre ele quase nunca. O cara é medalhista em mundial, agora é medalhista olímpico. E no último episódio é muito legal ver o do Tebogo, né? Tebogo, a gente acha que ele é um cara super marrento olhando as provas, e pelo contrário, assim, é um personagem ali do momento, mas um cara super tranquilo, assim, mostrou a história, né? Ele perdeu a mãe faz pouco ali, e isso impulsionou ele a buscar essa medalha para ela. A mãe dele que sempre acompanhava ele em todas as provas. E aí a gente tem Gabi Thomas, a gente tem a Sharika Richardson. É legal mostrar muito dos treinadores, né? A visão dos treinadores, a reação dos treinadores. Cara, os treinadores da velocidade, eles não entram nem na pista, ver. Eles olham lá de fora, pelo telão. Isso é muito louco pra mim, assim. Os caras, eles estão lá no aquecimento, olhando por ali. Um ou outro entra no estádio e olha, mas os caras olham de fora. E aquele é o treinador da Sharika Richardson, que treinou as outras duas americanas, que foram as três que se classificaram nos trials. O cara é absurdo, né? Porque botar três americanas na Olimpíada no individual, pô, e do mesmo grupo, né? E ele é o Muito legal. Tarek também, né? Também, né? Também. Ele foi um atleta, mostrou na primeira temporada, né? Falando sobre ele. E, e o cara tem, né? Ele tem a magia para fazer o que esse povo tá fazendo de marcas, né? O Benaré correu muito bem a Olimpíada, foi prata, e aí a gente vê essa questão da rivalidade, né? Como ela é interessante, porque a primeira reação da namorada do Bednarek, quando o Bednarek vai abraçar ela depois do 200, ela diz assim: ai, tá bom, tu ganhou do outro lá. Tu ganhou do outro lá, já tá bom. Então, assim, tu ganhou do Noah Lyles, né? E aí tu vê, assim, como essa rivalidade entre os americanos é muito forte. E o Noah Lyles, queira ou não queira, é um cara polêmico, provoca e fala muito. E então, muito legal. E também a gente viu a questão dos jamaicanos, né? Que o Bolt deixou um hiato e tá voltando, né, cara? Tá voltando, cara. Quase ganhou os 100 metros o jamaicano. E acredito que esse ano aí ele pode figurar de novo entre os melhores. E a gente torce que surja, né, de novo um cara como o Bolt. Não tão carismático, é óbvio, né? Muito difícil. Mas embora o feminino a gente vê que tá tendo já em decadência ali, né? A, a Fraser, a Shelley Fraser Price e a Sharika Jackson. Mas assim, os homens do 100, tanto o que foi prata na Olimpíada quanto o Blick, O Blick você viu. o Blick você viu, dois caras aí que estão vindo bem, hein? Vamos ver o que vai acontecer esse ano.
Algumas coisas que me chamaram a atenção, bastante na série, assim, a primeira coisa, né, que é o primeiro episódio, inclusive, que é a questão do treinador da Sha'Carri Richardson e das outras 2 atletas ali, dele trabalhando meio como uma família mesmo, todo mundo se ajudando, todo mundo, a Titi Terry e a outra que me fugiu o nome dela agora, A Melissa Jefferson. Melissa Jefferson. E elas, sabe, as três, embora exista uma rivalidade, também tem uma irmandade muito grande entre elas ali, e é uma coisa que a gente vê mais nas provas de fundo, né, do que nas provas de velocidade, assim, ter essa amizade ali, treinar junto, se ajudar, todo mundo indo para o mesmo lado, as três se abraçando quando termina a prova. E ele fala o tempo inteiro, né, tipo assim, cara, a gente vai botar as três, a gente trabalhou para botar as três. E aí, assim, tu vê que depois duas também, né, conquistam a medalha olímpica, né, no 100. Então, assim, é um trabalho primoroso, assim, é um trabalho fora de série, fora da curva total o trabalho que ele fez. E depois também com o Bednarek. Eu achei muito interessante a questão dos jamaicanos também, que o Oblique você viu, né? Ele fala que ele é talvez o velocista mais baixo do mundo. Ele tem 1,70 m de altura, né? A gente é acostumado a ver uns caras, às vezes não tão altos, assim como o Christian Coleman, por exemplo, mas que aparece na série também, embora não tenha conseguido se classificar para a Olimpíada. Uh, Tu vê uns caras Ele foi muito. no revezamento, né? O Coleman. Sim, ele não foi no 100, né? Igual, né? Mas, e aí derrubaram o bastão, né? Inclusive, ele derrubou o bastão na Olimpíada, né? Horrível a passagem. E, e assim, eu acho eu acho muito, muito legal, assim, essa, essa disparidade, não é uma disparidade, mas assim, a diferença das configurações corporais na velocidade, assim, porque tu pega lá o Shane Thompson, que é um cara forte pra caramba, grande pra caramba, e destoa um pouco da maioria dos jamaicanos, que são sorridentes, que são de fazer alguma piada, mesmo até mesmo o Asafa Powell, que era um cara mais antigo, que não era tanto assim como era o Bolt, mas também depois, com o surgimento do Bolt, ele virou um cara um pouco mais carismático também. O Asafa Powell foi o cara que mais vezes correu abaixo dos 10 segundos, 100 metros na história. E assim, é um cara muito na dele, um cara bem tranquilo. Quando ele consegue, ele corre lá 9,79, né, na eliminatória no trial da Jamaica, e ele sai correndo para abraçar o treinador na pista de aquecimento, sai correndo para comemorar lá na pista de aquecimento, não faz uma festa muito grande, um cara bem na dele, assim, bem introspectivo. E acho que, na minha visão, ali foi o cara que mais ficou frustrado na Olimpíada, porque acho que ele acreditava muito ali em correr, talvez abaixo de 9,75, talvez um pouco até abaixo disso, e acabou que foi frustrado, né? Perdeu no photo finish ali pro Noah Lyles. E uma outra coisa que me chamou muita atenção falando da atleta de Santa Lúcia, que foi a campeã olímpica nos 100 metros, que eu acho que é um negócio que, tipo, como treinador, foi uma coisa que me chamou, assim, muita atenção. Ela falando lá do coach Flo, que é o treinador dela desde da universidade, e aí ela ganha a medalha olímpica, ela sai para comemorar, eles estão ali comemorando a medalha olímpica, a conquista, e aí, tipo assim, tem muita gente, tem muito fotógrafo, muita gente indo junto com ela, né? E aí o treinador dela só começa a falar assim: tira a sapatilha, vai trotar. Tira a sapatilha, vai É, trotar. ela Tira a foi sapatilha, trotar, né, vai cara? trotar. E aí, tipo assim, ela vai trotar, né? Ali depois, porra, claro que ela tinha uma série de competições depois ainda, né? Ela correu 200 também, correu. Acho que revezamento não correu, porque o país não deve ter equipe, mas uh, ela, ela tinha mais provas, tinha mais coisas para tentar conquistar. E o treinador, tipo assim, tá, tu ganhou o ouro, ela tava ali chorando, tava, tipo, ela para várias vezes durante o trote para chorar, e o cara, vamos lá, vamos trotar, nós temos mais coisa, vamos lá, vamos lá. E eu acho que esse é um papel muito importante do treinador, porque às vezes tu sabe que o cara termina uma prova, principalmente uma prova que o cara corre muito bem, ele não tá afim de trotar. Na verdade, acho que tu nunca tá afim de trotar depois da prova, mas tu sabe que aquilo é importante. E ter o cara ali pra te meio que te forçar, pra te empurrar, pra te mostrar que aquilo é tipo, pra te trazer de volta pra realidade. Olha só, tu ganhou, mas vamos lá, nós temos mais coisas, nós temos coisas. Eu achei muito, muito legal, assim, e até a amizade dela com o treinador, depois que aparece eles caminhando sozinhos, depois que ela ganha a medalha no 200 também, tipo, que ela aparece abraçada com ele, caminhando, falando, porra, tu abriu mão da tua família pra estar comigo, sou muito grata e tal. Então, assim,
Eu acho que esse bastidor, apesar do spoiler que tu falou no começo, ele já existiu porque a Olimpíada aconteceu, né? E a série retrata as coisas que aconteceram na Olimpíada. Eu acho que é muito legal ver esse bastidor. E uma coisa que eu até quero trazer até para a polêmica pro ar aqui, que eu sei que tu tem um pensamento com relação a ele. Eu acho que a série, pelo menos para mim, tá? Embora eu acho que talvez a série tente te colocar ele como um vilão ou tentar colocar ele como o cara chato que provoca os outros no Alliance. Uh, eu vejo na série ele como um cara, um personagem completo, quando ele tá diante da mídia, quando ele tá diante da câmera, assim, da câmera que eu digo no dia da prova, no dia da Olimpíada, no dia do Trials, no dia do que os caras foram filmar o treino dele. Eu acho que ele faz um personagem para a imprensa, para chamar atenção de fato, pelas roupas, pela forma de se vestir, pela forma de agir, por falar, cara, eu vou ganhar azar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Só que eu acho que ele não é aquela pessoa que. Porque em alguns momentos, quando ele tá mais íntimo falando, quando ele tá com a namorada, quando ele tá com a mãe, ele mostra aquela confiança, mas ele me parece ser um cara muito mais humano do que aquele personagem que ele faz. E a série, ao contrário de ti, talvez, não sei, quero saber a tua opinião, mas ao contrário de ti, a série, tanto a primeira temporada quanto a segunda temporada, me fizeram gostar muito mais do Loa Lyles do que eu sempre tinha gostado dele assistindo ele apenas competir. Cara, eu acho que ele é aquela pessoa ali, porque eu não sei se. O que que eu vejo que ele faz? Ele abre mão até de amizades, ele abre mão de tudo, cara, em prol do sucesso. E não sei se existia tanto essa necessidade, a gente não vê. A gente vê, por exemplo, o italiano, o Jacobs. Pô, o cara se dá bem com os outros ali, tu vê depois da prova com o Fred Curley e tal. O Donais não se dá bem com nenhum atleta. Tu vê que nenhum dos que estão ali competindo, ele tem uma amizade, assim. É uma rivalidade com todos. Então eu acho que se fosse só um personagem ali em frente às câmeras, não seria tratado dessa forma com os adversários. Cara, eu já conheço atletas que às vezes dentro da pista são é, agem de uma forma e pô, fora da pista é totalmente diferente. Assim, o cara é super humano, se dá bem com todo mundo. E o Dolais, pra mim, não parece essa pessoa. Ele é também, no dia a dia, esse ser que, cara, é uma confiança, um ego gigantesco. Acho que o lado mais humano dele é com o treinador. Se o treinador dele chega, fala com ele, baixa a cabeça e beleza, é isso. E uma coisa que a gente percebe em todos os que foram retratados na série, todos, é essa relação com o treinador, sabe? Talvez o que Shane Thompson ali é um pouco mais frio com o treinador, porque quando ele é segundo na Olimpíada, e é uma coisa que. É umas poucas coisas que eu discordo, assim, do posicionamento dos treinadores. Quando ele sai e vai para a área de aquecimento depois da prata, né? Porque ele Me chamou a atenção chegou também. chegou é, foi no photo finish, né? Então, assim, a frustração foi grande de ele estar com a medalha ali no bolso e perder o ouro, no caso. Ele vai para aquecimento e o treinador dele, a primeira coisa que fala é, cara, tu largou mal, sabe? O cara já tá lá no fundo do poço e o treinador, sabe, falou para ele assim, tu largou mal, foi ali que a tua corrida não fluiu e tal. Isso é uma coisa que eu achei errado do treinador, porque uma vez eu ouvi um treinador de bastante sucesso aqui no Brasil, ele falou uma coisa que eu às vezes tento usar quando a gente se frustra, principalmente. Ele falou assim, o treinador aqui do Brasil do meio fundo e fundo, ele falou, cara, quando meus atletas correm mal, eu não converso com eles no dia da prova, sobre a prova. Eles me ligam e falam, ó, vai comer, vai descansar, vai dormir e amanhã a gente se fala. Por que, que ele falou que fazia isso? Porque, cara, no dia ali da frustração, logo depois da prova, muitas vezes o atleta vai falar coisas que ele não deseja falar. Aquela coisa da emoção. E eu sei porque eu passei por isso o ano passado, em Cuiabá, inclusive, tu foi uma das pessoas que ouviu eu logo depois da prova falando assim, cara, não quero mais isso aqui, chega, estou de saco cheio. E são coisas que tu dorme outro dia e fala assim, não, pô, vou treinar, vou voltar, tá tudo certo, né? Não corri bem.
E isso é uma coisa que esse treinador falou e me chamou a atenção isso, que faz muito sentido. De tu, no momento do fracasso, você às vezes, cara, não fala com o treinador naquele dia, não vai mandar nada você falar na hora e falar no outro dia. Reflete internamente, dorme no outro dia, liga pro treinador e conversa com ele para entender o que aconteceu, né, o porquê daquele resultado que não foi bom. E aí você vai estar mais tranquilo também, sabe? Porque depois da prova, para você falar alguma coisa que ofenda teu treinador e que assim, sejam coisas que você fale que não tem como voltar atrás, é muito fácil, sabe? Porque tu tá com aquela emoção, nota principalmente, e não só o profissional como amador, às vezes a gente, logo depois da prova, que não sai o resultado, a gente pensa, cara, mas eu fiz tudo isso, tudo que eu me dediquei, e não saiu como deveria, sabe? E a gente depois entende o porquê. Ou às vezes nem tem o porquê, não aconteceu, sabe? O esporte, eu acho que é isso, não é só vitória. Que nem a gente vê assim, a gente comemora às vezes pouco quando sai um PB, né, um personal best, que as pessoas falam RP. E aí se tu for pegar na tua carreira esportiva, quantos RPs você faz? Tipo assim, quantas vezes você faz um RP? Então, tem que ser comemorado isso. Tipo, cara, o meu melhor 1.500 foi em 2022, 339, eu acho. E o meu melhor 1.500 foi em 2023, né? O ano passado eu não fiz a melhor marca. Eu fiz um 3.000, igualei a melhor marca. Então, assim, cara, quando sai, tem que comemorar, né? E aí, isso da série, voltando, foi o que me chamou a atenção. Só a única coisa que eu discordei um pouco foi como ele foi tratado. E a gente vê que é uma relação mais fria desse jamaicano, do Thompson, com o treinador. Pode falar. Não, uma coisa bem interessante só para pegar o gancho dessa parte do Thompson com o treinador, que eu achei que tu ia falar isso, mas não foi o que tu disse. Quando ele faz o índice olímpico, quando ele faz o índice, não, quando ele ganha o trials lá, que ele sai correndo, ele vai para a pista de aquecimento e ele vai cumprimentar a galera, ele vai, sei lá, falar com o treinador. Os dois treinadores estão lá, os dois estão sentados e nenhum dos dois se levanta para abraçar ele. Eles, tipo assim, ele vai até o treinador, ele dá um abraço no cara sentado na cadeira e ele fala assim, não sei o quê. E é uma relação extremamente fria. E aí tem uma outra coisa que antes o treinador fala assim, o Kishane, ele é muito promissor, mas ele se machucou bastante, agora a gente tá tentando recuperar ele e com certeza ele vai fazer uma boa marca. Então, assim, eu não sei até que ponto eles têm uma relação distante mesmo. Eu não sei se daqui a pouco é o perfil do treinador ser um pouco mais distante com os seus atletas. E uma coisa só que eu entendo o que tu fala sobre frustração pós-prova ou pós um resultado negativo, porque assim como eu te escutei em Cuiabá o ano passado em Floripa, tu me escutou também, me deu bons conselhos depois eu tava puto lá em Floripa, depois da Falei, meia de Floripa, falei, dorme. que deu Dorme. tudo errado Depois. lá em Floripa. Na minha visão, deu tudo errado, né? E eu tava extremamente chateado, porque a gente falou: quero largar tudo, não quero mais isso aqui, pra que treinar e tal. E aí, cara, no outro dia tu vai, tu melhora, tu entende o que aconteceu, bota, né? Encontra alguns outros culpados que não só o teu desempenho. E assim, só que eu vejo também a questão do treinador ter que conhecer e entender o perfil de cada atleta que ele trabalha. Porque, por exemplo, assim, eu acho que tem atletas que tu não pode falar o que ele falou pro Shane Thompson depois da prova. Mas eu acho que tem atletas que precisam ouvir aquilo que o Shane ouviu depois da prova. Então, eu acho que eu discordo, eu acho que eu não gostaria de ouvir. Se eu corresse mal, eu não gostaria de ver alguém falar assim: tu largou mal pra cacete, tu errou, se tu tivesse feito certo, tu tinha ganhado. Eu não gostaria de ouvir. Mas eu acho que para algum tipo de perfil de pessoa que talvez seja ou talvez não do Shane, pode ser que funcione como uma forma de não desmotivar o cara. Tipo assim, o cara daqui a pouco tava se sentindo muito mal, e o treinador, como forma de consolar ele, falou assim: cara, se tu tivesse largado bem, tu tinha ganho. Sabe? Eu acho que cada ser humano reage de uma forma a uma crítica e a um elogio. E aí eu acho que pode ser que o treinador, conhecendo o atleta, ou o treinador só foi isso aí mesmo, O sabe? Tipo momento. assim, Errou o é, momento, talvez. pode ser. Mas assim, eu também fiquei. Essas duas situações me chamaram a atenção: que ele não abraça o cara, ele não levanta da cadeira quando o cara ganha o trials, e ele também já chega dando uma mijada no cara quando o cara termina a prova, assim. Foram duas coisas que
que chamaram bastante atenção, assim. E eu acho que no mais, assim, da série, uh, ver esse bastidor, pensar algumas coisas interessantes, assim. Uh, e tu vê, assim, um negócio também que chama atenção na própria questão da campeã olímpica dos 100 metros ali, que ela fala pro treinador assim, eu não tenho uma barraca de aquecimento igual os outros países. Tipo, dele fala assim, os países grandes, eles têm as suas próprias barracas, e os outros países todos, nós temos uma barraca única para todo mundo. Então, assim, tu vê que o poder de investimento, apesar dela morar nos Estados Unidos, ela treinar nos Estados Unidos, é um poder de investimento de um país pequeno, é diferente, é difícil. Tu vê o próprio caso do Tebogo, né? Que ele é de Botsuana, e pelo que eu entendi na série, ele mora e treina no Quênia, porque a série se passa ali se passa em Nairobi, né? E quando mostra ele ali e tal. E que nem tu falou, ele é um cara extremamente, que parece um cara extremamente marrento ali na hora da prova. Pô, é um cara só sorriso, só falando, tipo, das coisas que ele achava que ele queria, falando da mãe, falando da família, falando das dificuldades, né? E um negócio que eu acho muito legal, acho que foi a mãe dele que fala que numa das entrevistas que são recuperadas ali, que assim, nós não estamos correndo por Botsuana, nós estamos correndo pela África. Nós somos um continente, nós não somos apenas um país. Então, essa união eu achei bem, bem interessante, assim, bem legal essa forma de retratar esse tipo de coisa. E um negócio legal pra caramba que eu acho é a questão da Jamaica e Estados Unidos. Eles alimentam isso, a própria Alison Felix quando fala e o Michael Johnson quando eles estão falando, até o Otto Bolton quando tá falando, ele sempre fala os jamaicanos, os americanos, os jamaicanos, os americanos. E tem um outro país ali que chega, como Botsuana, como Santa Lúcia, chega ali incomodando essa rivalidade. Eu acho que é bem, bem, bem interessante mesmo. É que nem eu tava falando, eu acho que tirando esse fato isolado do que Shane Thompson, o resto, assim, a relação dos treinadores com os atletas é muito próxima, assim, de família mesmo, né? A gente vê o treinador do Bednarek, que é o mesmo da Sharika Richardson. O Bednarek não tem o resultado que ele esperava no 100, né? Ele é, acho que sexto lugar nos 100 metros e sétimo lugar nos 100 metros. E ele, cara, totalmente desolado. O treinador, cara, dorme, recupera, amanhã tem o 200. Porque a Olimpíada, a final do 100 é um dia antes das eliminatórias do 200. Por isso que a Julian Alfred foi trotar, porque no amanhã ela foi campeã, mas, cara, amanhã tu vai correr já tá eliminatória do 200. E ela fala daí, né? Não dormi nada. No outro dia ela fala, cara, não dormi nada. Porque tu imagina a emoção de ela ser campeã olímpica e no outro dia tem uma prova. E aí tu vê essa relação, né? O cara pega o Bednarek e fala, pô, tu acredita, esquece esses 100 metros, amanhã tu tem o 200, tu é capaz. A gente vê ali a da Julian Alfred, o treinador muito próximo também, assim, cara, essa relação acho que é muito importante, sabe? E nem todos os treinadores são assim, acho que é muito de perfil também, mas é uma coisa que dá certo, né? Essa relação. E o treinador do Noah Lyles, assim, tu vê que cara, é uma relação, tá sempre junto ali, olhando os detalhes, falando, né, coisas às vezes que o Noah Lyles talvez não queira ouvir. É bem bacana essa relação, assim, que mostra, a série acho que acertou muito, né, de não mostrar só o atleta, mas mostrar esse bastidor do dia a dia, do treinador, muito legal. E a gente tem, né, esses dois exemplos da Julian Alfred, de Santa Lúcia, e do Tebogo, que são muito legais, né, países pequenos, que surpreendem, queira ou não queira, né? O Noah Lyles era favoritaço pro 200, Mais né? que pro Pegou 100. Covid, mais que pro 100. Pegou Covid e, e aí ele fala, né? Fui pra bronze com Covid, tipo assim, né? Zoando, cara, muito maluco. E nos 200 aí mostra a Gabi Thomas, que vence, né? A Julian Alfred. E também, assim, eu acho muito legal o que representa, né? A emoção, assim, de conseguir. A Gabi Thomas mostra muito, assim, ela acorda, eu acho que ela vai ali no X, no Twitter, e ela faz uma live, alguma coisa assim, no TikTok, e ela fala assim, eu tô desesperada aqui, tipo, de nervosa, né? Ela fala assim, eu tô paralisada. E realmente, assim, deve ser esse o sentimento de você saber que tu pode ser campeão olímpica ou não. E aí tu tem que esperar mais 4 anos. Talvez daqui 4 anos ela não esteja mais na forma que está.
Cara, é uma oportunidade, né? Por isso que a medalha olímpica ela é tão valorizada e a do Mundial também, mas é diferente, né? O Mundial tem a cada 2 anos, a Olimpíada é a cada 4 anos. E aí tu ser campeão olímpico é uma oportunidade, às vezes, que tu tem, porque às vezes o teu auge é uma janela de 8 anos, porque, assim, eu digo, tu perde a medalha mais 4, mas tu vem treinando para aquela Olimpíada desde o outro ciclo. Então são Sim. 8 anos, né? Tipo, tu treina ali 4 para a Olimpíada, não dá errado, é mais 4. São 8 anos treinando. E 8 anos é muito tempo, né? E aí mostra essa questão. Eu acho que por isso que o Thompson ficou tão frustrado também, porque é uma oportunidade, né? E aí a questão dos 100 metros é mais como foi a semifinal. Até estava olhando os resultados. Ele correu 9,80 de uma forma muito fácil na semifinal. E aí ele corre 9,79 na final, sabe? E aí eu acho que isso também tudo contribui. Na final o cara fez força pra caramba, 9,79. Na semi 9,80, super relaxado. E aí o Noah Lyles fez o melhor da vida na final. Queira ou não queira, gostando ou não gostando, ele corre quando tem que correr. Não adianta, cara. O Noah Lyles, existem alguns atletas, o Bolt era assim, o cara corre quando tem que correr. Ponto. André Entendeu? Degrasse. Às vezes não. André Degrassi, muitas vezes, né? E o cara tá ali quieto e tal. E na hora que tem que assim, realmente acho que na hora que é a pressão violenta em cima do cara, o cara responde, enquanto outros atletas não, né? Tem muitos casos de atletas que em finais e tal nunca conseguiram performar, e aí já entra toda a outra parte mental, da pressão, de conseguir lidar com aquilo. E o Noah Lyles é um cara que tu vê, pô, o cara entra na pista berrando, pulando, maluco, cara. Enquanto tem outros que já entram, tu vê assim um semblante mais fechado, isso é de cada um. Mas a gente acho que vai seguir. É uma geração nova, né? Então esses atletas vão seguir aí a alto nível durante bastante tempo. Tirando ali as jamaicanas, que eu acho que já estão mais pro final, as duas que retratam na série. É bem triste também, né? Ficou meio. O que tu achou? Tu acha que foi lesão mesmo? Assim, ó, é muito difícil, porque a Sharika Jackson, cara, ela tava ali super de boa, treinando e tal, do nada não entrou. A Shelly Fraser talvez já chegou machucada, mas na Olimpíada, não sei se tu lembra, teve um monte de fofoca que foi ônibus que atrasou, que não deixaram ela entrar, credencial. E aí na série meio que só fala assim, machucou e corta ela da série, deu. Eu achei muito estranho, não sei se tu acha que teria conspiração aí, se foi isso mesmo ou não. Eu não sei, cara, mas assim, uma coisa que eu acho, tá? E aí, sem juízo de valor, mas julgando também já. Ah, lembra do Liu Xiang, que foi o recordista mundial de 110 com barreira na Olimpíada Uhum. de 2004 em Atenas? Ele bateu o recorde Sim. mundial. E a Olimpíada seguinte seria em Beijing. Ele é chinês. E ele foi, né, o grande atleta do 110 com barreira durante todo aquele ciclo olímpico, né? Ele seria com certeza o cara que teria chance de ser bicampeão olímpico na Olimpíada em casa, né? Seria uma história sensacional. E ele tem uma lesão pré-Olimpíada que, cara, machuca ele, ele não consegue recuperar, não consegue recuperar, não consegue recuperar. E, cara, na primeira eliminatória, eu tô arrepiado, lembrando da cena, ele entra ele entra no estádio, ele é ovacionado, ele vai pro bloco, ele tenta fazer a largada, alguém queima a largada, e ele dá aquela primeira largada e ele sente a lesão ali. Cara, ele não devia ter nenhuma condição de entrar na pista. Ele não devia ter nenhuma condição de, sei lá, de caminhar daqui a pouco. Quem dirá fazer força no 110, com barreiras ainda. Cara, aí ele dá aquela falsa largada e ele sai da pista, ele não consegue voltar para a largada real. Cara, o que isso mostra, cara? Eu sei que às vezes o atleta, o atleta profissional, ele pensa muito mais no seu corpo, né? Por exemplo, o maratonista que vai até o 30, vê que não vai fazer resultado e para tentar uma outra oportunidade. Tá? Eu sei que no atleta profissional não existe tanto essa questão de superação, de mostrar e tal. Mas assim, as duas estavam lá. As duas foram aquecer. As duas estavam prontas. Cara, o máximo que vai acontecer é tu largar e não conseguir terminar a prova, parar. Sabe? Tipo assim, eu achei muito feio, muito ruim, muito. E aí tu abre um monte. Eu sei que
provavelmente enquanto elas estivessem lá na Olimpíada, elas devem ter sido testadas 200 vezes para exame antidoping. Mas assim, tu abre, tu abre um leque de teorias da conspiração, né? Porque, pô, ela tava dando entrevista, falando e tal, daí, tipo assim, ela até numa das entrevistas, a Sharika Jackson fala assim: ah, eu tô abrindo mão tu abriu mão dos 100 metros rasos e tu vai entrar no 200, tu não tá bem. Daí ela olha pro cara e fala assim: tu acha que eu não tô bem? Eu tô rindo, tô tri bem, tô bem pra caramba. Tipo Exato. assim, e aí chega e não larga depois, sabe? É muito estranho. E a Shelly tava na pista de aquecimento. Ah, eu senti um desconfortinho na panturrilha. Tipo assim, se for É, uma lesão, é gritaria. É tipo assim, cara, não consigo botar a mão, tá doendo. Não é tipo assim, ah, eu senti um desconfortinho, pega as coisas, sai caminhando normal e vai embora. Cara, tem alguma coisa muito mal explicada nesse contexto todo, as jamaicanas, que acabam as duas ficando de fora, né? Tipo assim, elas não aparecem quase na série, porque elas, né, acabam sei lá, frustrando as expectativas do país inteiro, talvez, tipo assim, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. Elas eram sim favoritas, né, para medalhar de novo. A Shelly Fraser, eu acho que é a atleta que mais ganhou medalha no 100 e no 200. Acho que a Alison Felix, né, tem outras provas ali junto, mas a Shelly Fraser ganhou muita medalha de mundial, muita medalha olímpica. Então, assim, achei estranho. E com certeza foi o último ciclo olímpico dela, porque ela já tem acho que 38 anos, né? Vai ter 42 anos na próxima Olimpíada. Não, acho inviável, ela não é o Martina. é muito estranho o afastamento das duas, né? Bem isso aí. Ah, deu um desconforto. A Sharika Jackson também, assim, ela pega a mochila, sai caminhando, e o cara ali, coitado do cara chamando ela, o cara olha, Uhum. fica sem entender, né? Tipo, Miss ah, tô Sharika chamando. Jackson. Ela vai, passa do lado caminhando. E então, assim, muito estranho também achei. É uma coisa diferente, né? Eu acho que de nós brasileiros, talvez podemos que estamos agindo errado, sim, mas acho que um brasileiro nunca que simplesmente não entraria, entendeu? Falei, cara, vou com uma perna só, vou tentar, porque aparentemente elas estavam saudáveis, né? E aí elas nem entraram na prova. A Sharika Jackson, muitas vezes ela falava, né? Ah, preciso ser campeã olímpica, não quero ser uma das mais velozes e não ser campeã olímpica, e simplesmente nem tentou. É muito estranho, né? E a Shelley Fraser, assim, não precisa mais, né? Mas, claro, se torna estranho também. Mas ela já tem, acho que, mais de 7 medalhas olímpicas aí. E 3 vezes campeã olímpica. Mas também é uma forma de agir diferente do que nós estamos habituados de simplesmente não tentar e se afastar. E aí a Gabi Thomas felizona, né? Ela recebe a notícia ali da Sharika Jackson, ela, ai, ai, tá, mas com certeza por dentro devia estar assim, nossa, que maravilha, uma a menos. E aí ela é campeã olímpica e também muito legal ali a comemoração e esse sentimento, assim, né, de tudo, né, cara, de como a medalha olímpica, se campeã olímpica representa, a gente vê o Tebogo voltando para a cidade dele, uma festa em Botsuana, cara, muito, a série muito feliz, quem não assistiu, assista, acho que mostra muito dos bastidores da pista, né, muitas vezes as pessoas que nos escutam aqui são muito galera que corre prova de rua, e aí mostra ali a câmera de chamada, aquela tensão ali que, eu sempre digo, a câmera de chamada é um dos momentos mais tensos que tem, porque tu tá num espacinho minúsculo, com todos os seus adversários sentados um do lado do outro, um gritando, um se dando tapa, um te encarando, um, sabe? E aí tu tá ali, tipo, no meio dessa galera que tu vai competir, e aí tem que saber lidar com tudo isso, é aquela tensão, assim. E então a série mostra os bastidores, assim, o mais legal é isso, mostrar os bastidores, o dia a dia deles treinando, sabe? Muito legal. E bem isso que tu falou, a questão do que os velocistas não têm tanto, né, aparentemente, essa irmandade e aquele grupo do treinador ali do Benarek, da Sherika Richardson, tem, né? Embora sejam adversárias, uma torcendo para a outra, e aí as três se classificam, duas são medalhistas olímpicas, e depois elas ganham o revezamento. E aí a Sharika, a, a Shakari. Richardson chora Sha'Carri Richardson chora no pódio, e mostra bem isso aí, como ser campeã olímpica é diferente de tudo
que a pessoa deve viver, né? A gente nunca viveu isso, mas a gente imagina que deve ser um sentimento assim, uma oportunidade a cada 4 anos, e poucas pessoas foram campeãs olímpicas da prova, né? Poucas pessoas ainda. Sim. Muito legal. Eu acho que Assistam. eu acho que todo mundo. Sabe que eu tive vários alunos que assistiram a série, a primeira temporada principalmente. Comentamos muito nas rodagens sobre a série também, porque é uma coisa que a gente já tinha falado, né, no outro episódio que a gente dá que a gente falou que ia comentar sobre a série, que é a questão de que é muito mais simples, entre aspas, do que parece, né? É muito mais humano do que super-humano, né? É os caras que estão ali dia a dia treinando, treinando, dedicando, repetindo, 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 até que a coisa acontece, sabe? E é uma coisa muito, eu acho que é muito bacana esse sucesso que eles fazem, principalmente assim, a gente sabe que no Brasil, o Brasil é um país que odeia seus ídolos, o Brasil é um país que os campeões olímpicos os medalhistas olímpicos, campeões olímpicos são esquecidos rapidamente, mas eu acho que lá fora, porra, tu vê a festa de Santa Lúcia lá, sabe, um país pobre que tá todo mundo numa pracinha gritando, muito feliz com a conquista da compatriota ali e tal. Eu acho que realmente uma medalha olímpica ela muda vidas. E uma coisa que tu trouxe lá do Bednarek também, que eu achei bem legal quando o treinador dá aquele conselho para ele, que ele fala assim, cara, eu não aguento mais perder. E É, tipo, aquilo, tipo, é muito difícil, porque, cara, é um campeão olímpico a cada 4 anos. Um campeão olímpico. Quantas pessoas treinam aquela modalidade no mundo durante 4 anos para ter um campeão olímpico, sabe? E o cara fala, cara, eu não aguento mais perder, eu não aguento mais perder. Então, e a reviravolta emocional que o treinador dá nele é muito interessante também. Então, assim, virei fã do Bednarek, até a história dele, que ele fala um negócio muito louco que eu achei, que é tipo assim, ele é adotado, né? e ele fala assim, quem sabe agora a mídia me dê atenção e eu possa encontrar meus irmãos. Porque eu lembro quando eu era criança, eu tinha mais dois irmãos, um irmão e uma irmã, eu não sei o nome deles, mas eu lembro deles e quem sabe a mídia me dá um pouco de atenção agora, eu consigo achar meus irmãos. Cara, isso é muito doido, isso é muito louco. Duas coisas para fechar. O Benarek, essa parte realmente assim pega muito, porque às vezes o cara é muito bom, só que ele tá numa geração de outro fenômeno. E a gente pode citar a galera que correu com o Bolt. Cara, a gente tem, por exemplo, o Tyson Gay nunca ganhou nada. E ele tem 9,69, eu acho, como melhor. E, cara, ele tava na geração do Bolt, ele sempre perdia pro Bolt, sempre perdia pro Bolt. Então, tu imagina um cara desse, tipo, saber que ele era o segundo melhor da história, dos 100 metros, o segundo mais rápido da história, só que tava na geração de um cara que era o recordista mundial e que não perdia nunca. Pensa, tipo, que bate na cabeça de uma pessoa, né? Uma vez o Ray Benjamin, o campeão olímpico dos 400 com barreira, ele deu uma entrevista dizendo que o americano, e a gente acha que às vezes é só do brasileiro, que o americano ele valoriza muito o campeão. Ele muitas vezes não. Eu acho que era questão de apoio, ele quis dizer de patrocínio. Eles não estão afim de saber quem é o segundo, o terceiro. Eles querem saber o campeão. Então o Ray Benjamin era um dos melhores do mundo no 400 com barreira, mas perdeu a Olimpíada de Tóquio pro norueguês, perdeu o Mundial de Oregon em casa pro Alisson dos Santos. E foi. E aí agora conseguiu ganhar a Olimpíada. E ele fala isso. Então o Benarek talvez seja nessa pegada, né? De dizer assim, cara, eu não aguento mais perder, eu preciso ganhar para me enxergarem. Tipo, então, eu tô correndo, pô, o cara tem 19,50 e poucos, eu acho, do 200, tem 9,80 e poucos, se eu não me engano, também no 100. É muito bom. Só que é isso, tá numa geração do Alliance, que é um cara quase invencível nos 200, no 100 também, no Alliance agora tá correndo super bem. E aí deve ser esse sentimento, né? Eles, tipo, são muito bom, mas tem um cara melhor, americano, que todo mundo, que chama a atenção de todo mundo. E aí esse comentário dele faz refletir, porque quantos estariam felizes de ser finalista olímpico, né? E o cara não se está se fazendo com isso, ele quer realmente ser campeão. E no 200 ele quase, né? Tu vê que ele é um misto, assim, ele tá feliz por ser prata, mas ele ainda se. Tanto que daí a mulher dele, a namorada fala, não, mas tu ganhou dele ali, tu ganhou do outro, fica feliz. Mas ele, tu vê assim, tipo, ele é uma prata, mas que ele realmente gostaria de ter ganho.
Mas é um cara que também, né? A gente começa a torcer por conhecer toda a história, muito legal. A série mostrar isso, é, de coisas que a gente, o atletismo eu sempre falo assim, a gente do atletismo, igual os velocistas, eles passam por 10 segundos, 20 segundos na televisão, saem da pista e deu, sabe? Não é que nem tipo um tênis, um futebol, um basquete, que o cara tá toda hora ali na imagem, dá tempo da transmissão falar sobre ele, falar sobre a vida do jogador, falar. Não, pô, 100 metros ali, 9 segundos, o cara entra na pista, sai, dá uma entrevista, o outro e acabou. Não vai mais falar dele. Já tem outra prova em seguida, sabe? Então é isso que o Benarek às vezes cobra nesse sentido. E para finalizar só sobre a série também, a gente já tá quase com o tempo estourado do podcast de hoje, mas estamos falando só sobre a série. Mas assim, uma coisa que me. Duas coisas, na verdade. Tô falando de geração, né? De invencíveis na geração. A gente tem a Fenk Ball, que é um fenômeno, e tem a Sidney McCoglin, que É é tipo, cara, ela é tipo um ET. extraterrestre, entendeu? Tipo assim, a Fenk Ball é um fenômeno e a outra é muito melhor do que ela. Tipo assim, é muito bizarro isso, né? É. Então é coisa geracional. Mas uma coisa que nós não falamos da série, e agora, quando tava falando do Bednarek, eu lembrei que, assim, ó, se for colocar um peso entre quem eu gosto mais e quem eu gosto menos, a série me faz ter um ranço absurdo do Fred Curley. Ah, Cara, eu ele é gostei dele, cara. Eu muito gostei dele. chato, cara. Ele é insuportável, cara. Ele é invejoso. Ele se acha. Ele, tipo assim, ele fala as coisas. Ele, eu vou bater o recorde mundial. Eu não sei o quê. Eu vou correr 9,49. Para! Sabe? É uma inveja o tempo inteiro, com inveja do Noah Lyles, o tempo inteiro falando que vai fazer e não faz, entendeu? Tipo, ele é o cara que eu não gostei na série. Tipo assim, eu juro que eu tento. Cara, ele tem uma cara tão simpática. Ele é um cara que, tipo assim, que eu queria gostar, sabe? Eu queria gostar dele. Eu acho que, porra, eu sei que também é uma questão geracional, que ele tá contra atletas fenomenais. Mas, cara, ele é muito chato, cara. Quando ele vai largar lá na prova que ele queima lá, a prova aquela prova em Nova York que ele queima, que ele sai, a gente tá perdendo aquecimento, eu não vou mais correr. Cara, tipo assim, chato, chato, muito chato, cara. Não, esse dia aí também, esse dia eu fiquei assim, por favor, né, cara? Queimou ali, aí fez todo um teatro. Mas esses caras, cara, eles são um personagem. São personagem. E ali tu vê, que nem eu falei no último episódio, no outro, cara, eles meio que tudo se odeiam, esses velocistas americanos. Por isso que o revezamento, igual derrubar o bastão, cara, são assim, hiper estrelas que se odeiam e que imaginam, devem fazer um treino juntos, esses caras, e na hora lá, entre os quatro e deu. Então o revezamento dos Estados Unidos quase nunca dá certo por causa disso, né? Os caras se odeiam. Mas eu não achei tão ruim o Fred Curry, cara, sinceramente. Mas é um personagem exótico. E a última observação para fazer, como a gente observa, é como o atletismo ele é muito nichado na questão do treinador saber os detalhes das provas específicas. A gente vê essa questão dos 100 metros, cara, é um olho assim, ó, e isso eu vejo nas competições que eu vou, às vezes no salto, sabe? Às vezes no salto, tu tá ali na arquibancada assistindo, e aí um dia eu tava assistindo do lado de um cara que é do salto em distância, vendo a final do Troféu Brasil do salto em distância. Ele não tinha se classificado. E aí, naquele momento da tábua, que eles pisam na tábua, cara, o treinador que tá ali faz milhões de observações. Entrou assim, o quadril aqui, a velocidade aqui. De onde eu comecei a falar com ele, ele começou, tipo, a tentar me mostrar. Não, olha ali, ó, o cara entrou com o quadril baixo, entrou. Coisas que, cara, eu não consigo observar nunca esses detalhes. E aí tu vê na série que ali o Noah Lyles, primeiras passadas, o treinador fala, tá lento, o tronco assim, mais potência aqui. Cara, como o atletismo tem isso, né? De o treinador, ele é específico naquelas provas. É muito louco isso. Porque o treinador de meio fundo e fundo, ele não vai saber aquilo que o velocista sabe, o treinador de velocidade sabe. O que treina só velocidade não vai saber o que o meio fundo e fundo faz. O de salto também. Claro que a gente tem os que treinam ali, heptatlo, decatlo e tal, que meio que sabem tudo, né? Mas nem tudo, assim, porque às vezes eles também não.
ele sabe mais de algumas provas que de outras. Mas é muito interessante, né, ver como não existe treinador que sabe tudo ali do atletismo. Ele se especializa em uma área e vai naquilo ali, cara. Então, é 100, 200, às vezes nem 400 já não entra, sabe? É aquilo ali. Ah, é salto em distância, só salto em distância. Salto triplo, só salto triplo. Salto com vara, só salto com vara. Meio fundo e fundo, que daí, né, já dá assim, 800 a maratona até vai, né, o mesmo treinador, muitas vezes. Então, cara, esses detalhes que a gente vê, assim, os caras olhando a saída do bloco, na musculação, assim, é muito louco, né? Tu vê, assim, o olho dos treinadores sobre esses detalhes. A própria Juliana Alfred fala, né, no momento que tá tendo uma prova acontecendo, eles estão na câmara de Fala. chamada, Aham. e ela fala assim: vocês entendem alguma coisa de atletismo? Porque eu não entendo nada, eu sei um pouquinho só de velocidade. Exato, ela fala bem isso, né? E é isso, cara. E é isso, assim, tipo, é igual nós, assim, se for ver, cara, a gente sabe das nossas provas, né? Porque, igual, esses detalhes. Cara, o campo, então, tipo assim, campo eu não sei nada. Tipo, de movimento técnico, de arremesso de peso, dardo, martelo, salto triplo, distância e altura. Eu sei um pouquinho do que, às vezes, a gente tá convivendo com alguns atletas, pô, tem que ser mais rápido aqui e ali, mas assim, olhando, tipo, ô Curtis, olha aqui o meu arremesso de peso, me dá uma ajuda. Não sei, pra mim tá perfeito. Tá ótimo, show de bola. Show de bola. Realmente, o atletismo tem muitas nuances, muitas coisas. Eu até, inclusive, até ia falar, mas não lembro agora exato com exatidão qual é o arroba que eu comecei a seguir, que tem aquela página no Instagram, o No Context Track, que é muito boa, que é Uhum. sensacional, que é tipo o Atletas News dos Estados Unidos. E tem uma outra que eu segui, que eu acho que é No Context. Putz, agora não lembro se é shot. É que é só sobre lançamentos e arremessos. É só de coisas que dão erradas em lançamentos e arremessos. Cara, é muito boa. É muito boa a página. Eu vou ver depois, no próximo episódio, eu tento lembrar e trazer o nome da certinho o arroba no contexto de alguma coisa. Mas é muito engraçado. É muito engraçado, é muito bom. Mas, só para a gente não deixar passar em branco, já que nós estamos aí com 8 minutos para encerrar o episódio, já que a gente já falou bastante da série, e só para a gente não deixar passar, para não deixar para a semana que vem, igual a questão da frequência cardíaca, que virou uma lenda já, então fazer uma telenovela sobre ela, Não vai mas ser essa semana. a gente vai falar sobre a Maratona de Sevilha, né? Eu acho que né, depois a gente pode deixar trazendo no próximo episódio também, que isso vai se desdobrar por muito tempo a questão do recorde mundial da meia, do Kiplimo, mas assim, a Maratona de Sevilha, eu acompanhei, né? Eu fiz a transmissão junto com o Sérgio Rocha lá no Corrida no Ar, e foi uma prova. Não foi competitiva, a prova foi feita para o Barega ganhar no masculino. E o feminino também, elas já começaram um pouco mais lentas do que o recorde da prova, por exemplo. Mas o Barega ele ficou extremamente chateado, para não dizer outra palavra, com os Pacers, porque os Pacers fizeram um trabalho Não sabia. horroroso. Foi um trabalho horroroso. Eles passaram muito próximos do recorde mundial, a passagem do 5, a passagem do 10, a passagem do 15. E daí, acho que no 20, na meia ali, os coelhos já não aguentaram mais. Ele teve que puxar a prova sozinho a partir dali. E aí ele teve uma quebra bem violenta para a segunda metade da prova. Até não vou lembrar de cabeça qual foi a parcial da primeira meia e da segunda, mas ele passou muito mais forte. E o final de prova dele foi assim: ele vinha até o 40, não, até o 35, ele vinha com previsão de 12,1, 12,2 e correu 2,5 Oh, caramba. cacetada, sabe? Tipo assim, foi uma quebra bem violenta no final. E daí depois ele criticou bastante os Pacers, falou que, sim, que os caras não puxaram bem a prova para ele, porque eu não sei, né? A gente não sabe o que foi a pedida dele para os coelhos, mas assim, cara, eles passaram um recorde mundial muito próximo de recorde mundial praticamente até a meia, assim, até o 20, se não me falha a memória, eles passaram em ritmo não de recorde, mas muito próximo do recorde mundial, para correr abaixo de 2,1, por exemplo. Então, assim, foi uma prova que pecaram muito nessa questão. Os brasileiros também correram a prova. O Paulo Paula, ele é um absurdo, ele é um fenômeno, ele não tem o que falar sobre o Paulo Paula, não tem do que colocar, assim, porque ele é um fora de série. O Paulo Paula, se não me engano, vai fazer 45 anos, ou fez 45 anos esse ano, né? E ele Constante, acabou né?
constante, ele não, sabe, ele faz sempre, as provas dele são muito parecidas, né? Ele sempre corre muito com a cabeça, apesar de terem passado a primeira meia maratona um pouco mais forte também. Ele conseguiu segurar bem a segunda metade, muita experiência, muita consciência corporal, né? E acabou que ele correu duas, estou pegando o resultado dele aqui, correu 2:13:07. O Gustavo Barros, que o ano passado correu 2:15 lá em Sevilha também, passou a primeira meia muito forte. Se não me engano, eles passaram a primeira meia para ali 1:05, 1:06 e deu uma quebrada bem, sentiu bastante a segunda metade da prova, correu 2:19:00, o Gustavo Barros. E o meu amigaço aqui, o cara que eu gosto muito, admiro muito, que é o Antônio Marco Pereira, que foi campeão da Maratona de Santa Catarina no passado, sempre se coloca muito bem aqui na Maratona de Porto Alegre, acho que foi segundo ou terceiro na Maratona do Rio já também, e o Antônio Marco correu 2:19:53, só que os três, tanto o Paulo Paula, quanto o Gustavo, quanto o Antônio Marco, passaram juntos a meia maratona. E um destaque aqui bem interessante também, que foi o Papini, né? O José Eduardo Papini, que treina com um amigão meu, que é com quem eu tive a conversa sobre a frequência cardíaca, que algum dia a gente vai falar sobre, que ele treina com o Bruno Berger aqui, que a gente faz muita rodagem junto, hoje estava na Redenção ali fazendo tiro no mesmo horário, que correu 2:23:10, né? O Papini, que é um atleta do Exército, é um atleta muito dedicado aí também, que fez mais uma grande marca. Talvez não foi o que ele esperasse para a prova, mas ele fez uma boa marca também, correu bem constante, deu uma quebradinha no final. Tem uma questão na prova, assim, ó, que quem estava lá em Sevilha comentou que não estava calor, estava 10, 12 graus durante a prova, mas que assim, diz que o sol estava muito quente. Se tu estava no sol, estava muito ruim de ficar no sol, assim, sabe? O sol estava muito quente, estava queimando muito e a umidade estava tipo 98% de umidade, 97% durante a prova, que também dificulta muito, principalmente a segunda metade da prova. Então, assim, eu acho que são esses dois fatores, além de terem passado um pouquinho mais forte a primeira meia ali, os brasileiros, de ter sentido um pouquinho a segunda parte da prova. Isso aí, Barega correu 2:05, né? Na casa de 2:05. O feminino, quem que venceu? Estreante também, né, Paulinho? É a. Eu vou ter que ler com muita calma o nome dela aqui, porque é muito difícil. É Anchinalu Dessi, é o nome dela, uma etíope, correu 2:22:17. A segunda colocação foi bem legal, que foi a Manon Trapp, que é uma atleta da França, que bateu o recorde francês da maratona com 2:23:38. A Cíntia Kosgei foi terceira colocada, do Quênia com 2:23:43. A marroquina Kautar Bulat, que eu acho que ela é naturalizada espanhola, acho, não tenho certeza. Correu 2:24:05. E a Tigist Geshan correu 2:24:25. Foram as cinco primeiras colocadas. E no masculino, o suíço Matias Kiburs correu 2:6:48 e ficou com a quarta colocação. Foi o único não africano ali entre os cinco primeiros colocados da Maratona de Sevilha. Show. Parabenizar aí os brasileiros que completaram, que o Paulinho citou. E sobre o Barega, cara, eu não assisti a prova, vi só o resultado final. Então, muito legal a gente ver que o Barega tem muita mais lenha, né? Muito mais lenha para queimar. É um cara que tem marcas muito boas desde o 1500, né? Ele tem 3:32 no 1500, 7:25 no 3, campeão olímpico do 10 em Tóquio, né? 12:43 no 5.000, 26:34 no 10.000. Então é um cara que. E 57:50 na meia. Então, com certeza, numa maratona aí, com melhores pacers, vai correr bem a maratona, né? É um cara que se coloca aí no grupo, acho que de outros atletas para correr abaixo de 12:05. E vamos ver quando vai ser a próxima dele, né? Fazendo essa transição aí, como a gente tá vendo outros atletas, né? O Kiplimo que vai correr maratona, Cheptegei. Então, que nem a gente falou no episódio passado, quando essa galera se encontrar, vai ser uma loucura, né? A gente tá numa geração aí de fundistas muito promissoras e caras que é o que a gente fala, né? Eles fizeram essa transição. O que era uma exceção, né? Do cara que não veio da pista, mas o resto é todo mundo, toda a galera veio da pista, né? Que Primo, o Cheptegei, o Kegelcha. Kegelcha, agora o Barega, sabe? Pessoal que
explorou o máximo da pista e agora migrou para maratona e vão ser confrontos muito interessantes a gente ver o que pode acontecer. Para finalizar, né, a gente teve só um americano ali no Nacional correndo 1:43:24, a segunda melhor marca da história nos 800 indoor. Ele só perde para o Kip Keter, uma lenda aí dos 800. E acredito que no Mundial vai ser muito difícil tirar esse título desse americano, embora seja a primeira seleção dele, acho que adulta, num grande evento, mas o resultado mais expressivo aí do nosso Trials dos Estados Unidos do último final de semana foi esse. Né? A gente teve Gwen Holloway do centro barreira também correndo bem, mas um 43:24 no 800 indoor, segunda melhor marca da história, é muito expressivo. E a gente vamos ver o que a gente pode ver no Mundial deste americano que nos deixa também assustado para o outdoor, o que ele pode fazer, né? Porque o 43 é baixo no 800 indoor, no outdoor, tudo leva a crer que vai correr super bem também. Então é isso, né? A gente deu algumas informações no finalzinho aqui do episódio. Já chegamos a mais de uma hora, quase 1h01 já de episódio. Então, deixamos para falar alguns outros assuntos que ficaram pendentes essa semana. Pedimos que os nossos queridos ouvintes nos mandem mensagem para nos lembrar do que a gente tem que falar, porque às vezes a gente esquece, a gente pula alguma coisinha. E dissecamos aqui né, a série Sprint, para quem tem interesse de ver, para quem já assistiu também, quiser comentar alguma coisa, falar sobre a série aí, a gente tá aberto aí para conversar com vocês. Tá bom? Eu acho que daqui me despeço, já deixo um abraço para todo mundo e nos vemos na próxima semana aqui no As Suas Marcas Podcast. Valeu, até mais, galera. Obrigado para quem nos acompanhou até agora e semana que vem voltaremos. Abraço.